Olá, meu nome é Ulisses Henrique, sou aluno do segundo ano B e vou falar um pouco sobre o Iluminismo. O Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes e Ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa, o século XV3, o século da filosofia. O Iluminismo incluiu uma série de ideias centrais na razão, como a principal fonte de autoridade e legitimidade, e defendia ideias como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja-Estado. Na França, as doutrinas centrais dos filósofos do Iluminismo eram a liberdade individual e a tolerância religiosa em oposição a uma monarquia absoluta e aos dogmas fixos da Igreja Católica Romana. O Iluminismo foi marcado por uma ênfase no método científico e no reducionismo, juntamente com a crescente questionamento da ortodoxia religiosa, uma atitude capturada pela frase sapere aude, em português, atreva-se a conhecer. Bom, vou falar um pouco mais sobre o Iluminismo. Os historiadores franceses tradicionalmente colocam o período do Iluminismo entre 1715, o ano em que Luís XIV morreu, e 1789, o início da Revolução Francesa. Alguns historiadores mais recentes defendem o período da década de 1620 como o início da Revolução Científica e do período em que circularam amplamente suas ideias através de encontros em academias científicas, lojas maçônicas, salões literários, cafés, em livros impressos e em panfletos. As ideias do iluminismo minaram a autoridade da monarquia e da igreja e prepararam o caminho para as revoluções políticas dos séculos XVIII e XIX. A era da iluminação foi precedida e estreitamente associada à Revolução Cientista. Filósofos anteriores cujo o trabalho influenciaram no Iluminismo incluíram Francis Bacon, René Descartes, Locke e Baruch Spinoza. E as principais figuras do Iluminismo são Cesare Beccaria, Voltaire, Denis Diderot, David Hume, Adam Smith e Immanuel Kant. Eles tentaram aplicar o pensamento iluminismo sobre a tolerância religiosa e a política, o que se tornou conhecido como absolutismo esclarecido. O que seria o absolutismo esclarecido? É uma teoria de que alguém, ou seja, um monarca, teria todo o poder absoluto sobre tudo. Ou seja, e não iria ser independente se tivesse um órgão. Olá pessoal, me chamo Jefferson e eu vim aqui falar um pouco sobre os principais pensadores da época do iluminismo, né? E começando aqui, eu vou falar sobre o John Locke, eu não sei, né, pronunciar esse nome muito bem, bom. E ele é considerado o pai do iluminismo e na sua principal obra, que se chama Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele defende a razão, né? A razão. Bom, sobre o Voltaire eu não tenho muito o que falar. Ele basicamente se destacou pelas suas críticas feitas ao clero católico, né? E a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos. Também temos aqui o Montesquieu, que na sua obra O Espírito das Leis defendeu a tripartição de poderes, legislativo, judiciário e executivo. Porém, ele não, como é que eu posso dizer?
ele não era a favor de nenhum desses lados, ele não era a favor de nenhum poder, governo burguês. E após o Montesquieu, eu irei falar do Roussier, eu acho que é assim que pronuncia, né? A pronúncia, eu acho que é assim, que na sua obra, O Contrato Social, ele afirma que um soberano deveria dirigir um Estado de acordo com a vontade do povo, como uma democracia, né? Não é tipo, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, não. Tem que ser de acordo com a vontade do povo. O povo decide, o povo escolhe. E bom, também temos aqui o Quesnay. Eu também não sei se assim se pronuncia, né? Eu não sei, só estou aqui lendo, só estou aqui falando o que eu estudei sobre. E bom, o Quesnay, François Quesnay, ele foi o representante oficial da fisiocracia. O que é a fisiocracia? Foi uma teoria econômica desenvolvida por um grupo de economistas franceses do século XVIII. Bom, o Adam Smith ele foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico. E bom, o Adam Smith, ele basicamente foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico. E na sua principal obra, A Riqueza das Nações, ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta. E o Adam Smith, ele foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico. E na sua principal obra, As Riquezas das Nações, ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura. E bom, a publicação mais influente do Iluminismo foi a Enciclopédia, publicada entre 1751 e 1772, em 35 volumes. Foi compilada por Denis Diderot, Jean Leroy Lambert e um grupo de 150 cientistas e filósofos. Isso ajudou a espalhar as ideias do Iluminismo em toda a Europa e além. Outras publicações de referência foram o Dicionário de Voltaire e as Cartas Filosóficas, sobre o discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens de Rousseau, e do Contrato Social. A Riqueza das Nações, de Montesquieu. As ideias do iluminismo desempenharam um papel importante na inspiração da Revolução Francesa, que começou em 1789, após a Revolução do Iluminismo, e foi seguida pelo movimento intelectual conhecido como Romantismo.